Meus amigos, finalmente saiu o primeiro volume da quinta temporada de Stranger Things. E se tem uma coisa que tá todo mundo se perguntando nesse momento, é em relação a Max. O que vai acontecer com a personagem da Max no volume 2? Será que ela vai sobreviver? Será que ela vai sair do coma? Ela vai conseguir escapar daquele lugar bizarro junto com a Holly? E por que o Vecna precisa tanto da Holly pra poder executar o plano dele? E outro ponto importante, tá? Por que que o Henry Crew, ele não consegue entrar naquela caverna onde a gente viu a personagem da Max? E vão por mim, a gente tem a resposta oficial pra isso, tá? Já foi revelado. Por que que o Vecna exige que sejam 12 crianças? Lembrem desse número e a gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E tem um detalhezinho também envolvendo os novos poderes do Will que foi confirmado pelo ator do Vecna, que não tem ninguém comentando sobre isso, que eu acho fundamental pro desfecho dessa quinta temporada, tá? A gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Simbora! Hello my friends geek, na voz e cá entre nós, né, o desfecho, o que vai acontecer com a Max nesse final da quinta temporada de Stranger Things se tornou uma das pautas mais interessantes desse final de temporada. Afinal, Stranger Things sempre entregou cenas dolorosas, mas o que aconteceu com a Max no fim da quarta temporada ainda é uma das sequências mais devastadoras de toda a série. E desde que ela apareceu na segunda temporada, Max cresceu absurdamente, né? Ela começou como aquela garota rebelde nova do grupo, mas rapidamente se tornou uma peça fundamental dentro da dinâmica da turma. E conforme suas relações se aprofundavam, né, seus conflitos internos também aumentavam. E a quarta temporada destacou isso com força, né, mostrando como a morte do Billy destruiu a cabeça da Max. E tudo isso entre trauma, luto, culpa e tudo ao mesmo tempo. E quando o Vecna escolheu a personagem da Max no final da quarta temporada, a cena dela sendo quebrada foi chocante. Só que o mais chocante ainda é que os irmãos Duffer, os criadores de Stranger Things, foram até o fim e simplesmente mataram a personagem da Max. Ela morreu, tá, gente? Tecnicamente ela foi, mas não 100%. E como vimos, a Max continua em coma nessa quinta temporada, né? Porque mesmo após todo o tempo que passou desde o final da quarta temporada, a Max permanece em coma durante os 4 primeiros episódios. Mas isso não faz o Lucas desistir. Ele visita a Max, né, com frequência e continua colocando a música da Kate Bush, né, Running Up the Hill, para poder tocar na esperança de despertá-la, embora ela não tenha mostrado qualquer sinal de escutar. E fisicamente a Max parece bem melhor do que antes, né? Os seus ossos quebrados já se regeneraram e ela não precisa mais usar o colar cervical. Se ela acordar, existe uma chance de que não precise mais ficar totalmente mobilizada na cama. Porém, a questão mais difícil permanece, né? A Max perdeu a visão por causa da maldição do Vecna. E não sabemos se isso seria permanente caso ela volte. E cá entre nós, o roteiro deu uma forçada, tá? Isso daí é a minha opinião, porque, gente, a forma como a Max terminou a quarta temporada, com os ossos completamente quebrados, assim, é pra ficar surpreso se a Max voltar a andar. Porque do jeito que terminou ela na quarta temporada, ela tá cega ainda, cara. A Max tá completamente ferrada, todos os ossos quebrados, ela tá cega, não consegue enxergar. E se ela voltar normal desse coma, vai ser uma forçação de roteiro muito grande, né? Porém, no final do terceiro episódio da quinta temporada, descobrimos que a figura misteriosa observando a Holly na Crew House é, na verdade, a Max, ou melhor, a versão dela que permanece presa dentro da mente do Vecna. E dentro do espaço mental do Mindscape, a Max conta pra Holly que realmente morreu quando o Vecna atacou, mas ela sentiu algo chamando por ela, e em vez de desaparecer, ela foi parar no icônico Rainbow Room, né, pouco depois do massacre do Henry. E depois disso, a Max ficou presa no mundo mental do Vecna, sendo puxada de uma memória pra outra. E o lugar funciona como um labirinto vivo, cara. E quando a Max estava prestes a desistir, ela ouviu a música, né, Running Up the Hill, da Kate Bush, ecoando dentro da mente. E o detalhe inacreditável é que enquanto o Lucas tocava a música no hospital, a Max a ouvia diretamente do subconsciente, mesmo em coma, velho. Sendo que a Max, ela encontrou uma espécie de portal dentro da memória do dia em que ela morreu, que foi justamente lá no Mindscape. E esse portal dava acesso direto ao hospital. Em teoria, a Max iria retornar caso ela conseguisse entrar dentro daquele portal que a gente viu que ela conseguiu escapar lá na quarta temporada, né? Só que aí, meus amigos, é que novamente entra o roteiro de Stranger Things, as coisas, as coincidências que acontecem. Eu tenho algumas críticas, tá, em relação a essa temporada como um todo. Eu achei uma temporada sensacional, mas eu ainda vou postar minha análise aqui no canal, porque tem um outro ponto ali que você tem que forçar um pouquinho pra poder acreditar nas coisas. Pô, justo quando a Max tava quase entrando no lugar, a bateria do toca-fita acaba. E por conta de uma bateria, a Max não conseguiu voltar à vida do coma. Gente, como assim? A bateria da rádio? Mas, cara, por que a Max, ela tá vivendo na caverna dentro da mente do Vecna? Afinal, fugindo do Vecna, que ali apresentava como Henry Crew, a Max correu pela memória até chegar à mesma área onde a Holly seria levada depois. E em vez de entrar na Crew House, a Max saiu correndo pela floresta e encontrou uma caverna. O Vecna perseguiu, mas quando chegou à entrada, simplesmente parou. Por algum motivo, ele se recusa a se aproximar daquela parede de rocha. A Max percebeu que aquele era o único lugar onde o Vecna não podia entrar, então transformou a caverna em
seu lar dentro da mente dele. E temos a resposta pra isso, tá, meus amigos? Eu ainda vou fazer um vídeo somente sobre esse arco, somente porque o Henry ele não consegue entrar dentro daquela caverna da Max, mas resumidamente, vou entregar o ouro aqui pra vocês. Na peça The First Shadow de Stranger Things, que é uma peça canônica que aconteceu de Stranger Things há meses atrás, então assim, isso vai acontecer também na série daqui a pouquinho, foi mostrado, né, que o Henry Creel, quando ele ainda era uma criança, ele simplesmente foi pra floresta, né, quando ele morava em Nevada, antes de ir pra Hawkins, ele foi pra uma floresta e entrou dentro de uma caverna, e dentro dessa caverna ele deu de cara com um cientista que tinha um aparato, que tinha uma máquina, e essa máquina levou os dois para a dimensão X, que é uma dimensão que existe antes do mundo invertido, que inclusive foi referenciado aqui nessa quinta temporada. Vocês lembram, né, que a Max, depois a gente descobriu que foi a Max, obviamente, né, mandou a Holly ir até o X, até a caverna que marcava justamente o X, e isso daí é uma referência à dimensão X, cara. A gente não sabe ao certo, né, se a dimensão X ela vai aparecer no final dessa quinta temporada. Eu acho que vai, porque eles vão explicar tudo desde o início, a origem dos poderes do Henry Creel, do Vecna, porque foi assim que ele conseguiu, foi entrando na dimensão X, não no mundo invertido, tá? São duas coisas diferentes, mas foi graças a essa caverna, graças a esse trauma do Henry Creel quando ele era criança, que entrou nessa caverna, e aí ele foi parar na dimensão X, ganhou os poderes, e toda essa tragédia aconteceu por ele. Por isso que ele tem trauma dessa caverna, ele não entra em cavernas por conta do que aconteceu no passado dele. Mas eu vou explicar, cara, detalhadamente todo esse arco da caverna do Henry Creel no próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal, tá? Então se liga aí. E até o final do primeiro volume fica claro que a série ainda precisa explicar a origem dessa memória, né? O que aconteceu com o Henry naquele ponto da vida e por que ele não consegue entrar ali. Mas a pergunta mais importante ainda é a seguinte: Max e Holly vão conseguir escapar da mente do Vecna para poder voltar ao mundo normal? A Holly especialmente está na lista das 12 crianças que ele pretende usar para remodelar o mundo. E aí entra a questão também, né? Por que o Vecna precisa necessariamente da Holly? Por que ele precisa de 12 crianças? Será que isso tem alguma conexão com o fato da Eleven ser a número 11 e ele precisa de 12? Tem alguma conexão aí? Afinal, antes do Will liberar os seus novos poderes, o Vecna revela porque ele escolheu o garoto lá em 1983 e como isso se conectou ao plano final dele, né? E o Vecna explica que escolheu o Will porque ele era fraco, fácil de influenciar, fácil de controlar. E mesmo anos depois, o Will admite que nunca sentiu a conexão completamente rompida. E o Vecna conta o seu plano completo, né? Ele precisa de 12 crianças, que são os recipientes perfeitos, emocionalmente frágeis e altamente moldáveis. E o Will foi o primeiro teste, e a partir dele o Vecna descobriu o potencial e o tipo de mente que podia manipular para poder criar o novo mundo. E agora a Holly faz parte desse mesmo plano, né? Assim como todas as outras crianças capturadas. E o Vecna está totalmente decidido a capturar ainda mais crianças em Hawkins para alimentar o seu grande plano de remodelar o mundo, cara. Sendo que não tá claro ainda se o Vecna ele vai estar disposto a raptar mais crianças para poder executar esse seu grande plano de remodelar o mundo, né? Não sabemos ao certo se ele precisa somente de 12 crianças ou até mais do que isso. E assim como fez com Will em 83, ele escolhe vítimas que considera frágeis, quebradas emocionalmente ou mentalmente vulneráveis. E para identificar novos alvos, o Vecna assume novamente sua persona de Henry Creel, né? Usando o nome falso lá de Senhor Fulano. E como vimos com a Holly, essa máscara permite que ele conquiste a confiança das crianças, prometendo protegê-las dos monstros, quando na verdade ele as mantém presas dentro de sua mente até juntar vítimas o suficientes para completar o seu ritual. E o objetivo do Vecna é manipular essas crianças e reconstruir suas mentes para transformá-las em recipientes perfeitos, né? Capazes de executar o seu plano de dominação, começando por Rock. Mas digamos que as coisas não estão saindo exatamente, acredito eu, como o Vecna planejou, né? Porque além da Eleven, que agora está mais forte do que nunca, a gente tem um novo elemento nessa equação que vai ser muito importante para o desfecho final, né? Para a grande batalha que deve acontecer contra o Vecna, que é o Will, a descoberta dos novos poderes do Will, mas não os novos poderes, exatamente os mesmos poderes do Vecna, cara. O Will conseguiu quebrar os Demogorgons da mesma forma que o Vecna fez com suas vítimas, ou seja, ele consegue controlar o sangue das pessoas assim como o Vecna, cara. Eu acho que a Eleven, ela também tem essa capacidade, tá? Eu acho que a telecinese da Eleven, um dia, em algum momento nessa quinta temporada, vai chegar no mesmo nível do Vecna e agora no mesmo nível do Will. A Eleven só não sabe ainda, ela não sabe ainda controlar essa parte dos seus poderes, mas ela vai desenvolver e isso vai acontecer. Mas cara, será mesmo que o Vecna não sabia que o Will tinha poderes? Ou então que o Will um dia poderia despertar os seus novos poderes? Será que tudo isso não faz parte do plano do Vecna? Será que o Vecna não instalou esses poderes no Will para que futuramente ele utilize o Will e manipule ele de novo para poder juntar ele ao seu lado no seu grande plano? Será que um dia, então nesses próximos episódios, o Vecna não vai manipular o Will novamente como ele fez no passado? E aí o Vecna vai conseguir controlar ele e conseguir derrotar todo mundo? Porque seria muito ingênuo da parte do Vecna não imaginar que o personagem do Will, depois do que ele, Vecna, fez com o Will no passado, não poderia ter poderes um dia, né? Eu acho que o Vecna sabe disso. Eu acho que o Vecna sabe que em algum momento o Will iria despertar os seus poderes. Ele fez tudo isso de forma proposital, cara. Tudo faz parte do plano do Vecna. Ele quer utilizar esses novos poderes do Will em prol dele. Ele vai tentar
manipular esse menino no futuro, cara, de novo. E o episódio Sorcerers, né, encerra a primeira metade da quinta temporada, deixando muita coisa encaminhada. E de acordo com o cronograma oficial, o volume 2 vai chegar no Natal, enquanto o volume 3 vai chegar na virada do ano. E embora o Will finalmente tenha despertado suas habilidades, o Vecna segue avançando rápido, né? Ele já obteve outras crianças, aproximando-se muito forte da conclusão do seu plano. E ao mesmo tempo, o exército foi praticamente destruído tanto no mundo invertido quanto na região lá do portão de Hawkins, né, no portal. E sem essa interferência direta, os personagens podem agora ter mais liberdade para executar suas próximas estratégias. E o mesmo vale pro Hopper e Eleven, né, que agora precisam lidar com a Kali, que é uma peça enorme para os próximos episódios. E eu comentei sobre a Kali, o que vai acontecer com ela, o papel dela no meio disso tudo nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui em cima, tá? Que foi o vídeo que a gente fez comentando o final, um geralzão dessa quinta temporada, depois vocês assistem. Mas não para por aí não, cara, porque agora vem talvez a parte mais interessante desse vídeo, porque depois de anos construindo o universo da série, né, a quinta temporada começou a revelar qual é o verdadeiro plano do Vecna, e o final do primeiro volume encerra tudo com um baita gancho, né? E logo no começo da nova temporada, Netflix confirma algo que a gente já suspeitava desde 2016. O personagem do James Campbell Bower foi o responsável direto pelo desaparecimento inicial do Will. E em uma entrevista ao Screen Rant, né, o ator do Vecna, ele comentou sobre esse cliffhanger absurdo entre Will e Vecna. Ele explicou que por trabalhar seus personagens de forma extremamente empática, do tipo que faz você sentir tudo pelo seu personagem, ele ficou um pouco frustrado ao ver o Vecna ser brevemente detido pelo Will. Mesmo interpretando o vilão, né, o ator, o Bower, ele sentiu o impacto dessa cena. E aí eu volto a dizer, será que ele realmente sentiu o impacto? Será que em algum momento ele não imaginava que o Will poderia despertar os seus poderes? Será que tudo isso, na verdade, não faz parte do plano do Vecna para ele usar o Will novamente no futuro? E outra coisa interessante também, cara, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita, deixa o like nesse vídeo, porque a gente tem muito do que comentar aqui sobre essa quinta temporada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things, a gente tá postando conteúdos exclusivos por lá também, que eu não trago aqui pro canal, é um complemento, então faz tudo isso aí, que é nóis. Nice. E sem entregar spoilers, né, sobre o segundo volume, ou o episódio final da série, o Bower, ele deixou claro que esse gancho muda totalmente o rumo da história. Ele destacou que os novos poderes do Will são consequências diretas da ligação mental entre os dois, né, uma espécie de efeito colateral dessa conexão assustadora. Segundo ele, é muito empolgante ver que agora existem praticamente 2 adversários em vez de um, e conforme a história avança, você vai perceber que o Will se torna uma dor de cabeça cada vez maior pro Vecna. E depois que o Vecna foi revelado como vilão por trás de todos os ataques de Hawkins, teorias não faltaram sobre o seu nível de envolvimento no sequestro do Will, né? Alguns acreditavam que ele próprio capturou o garoto, outros achavam que ele só ordenou que os Demogorgons e o Devorador de Mentes fizessem o trabalho, e tinha também que apontasse que o Will seria possuído de novo, né? Servindo como uma arma pro Vecna contra Eleven por conta da conexão que eles ainda carregam. Cara, sendo que o fato do Will agora ter esses novos poderes telecinéticos, que é basicamente a mesma coisa do Vecna e da Eleven, e eu volto a dizer, eu acho que a Eleven em algum momento ela também vai chegar nesse nível de poder, mas isso não contradiz com o que a gente viu no passado da série, tá? Isso faz total sentido desde a primeira temporada, porque lembremos que o Dr. Brainerd tentou dar poderes a várias crianças usando o sangue do Henry Creel, né, na tentativa de criar outro número tão poderoso quanto o Eleven. Então despertar do Will não é aleatório. A temporada ainda revela outro detalhe importante, né, porque durante seus primeiros dias no mundo invertido, o Will teve algo enfiado nele através de um tubo orgânico do Vecna. E a segunda temporada sugeria, né, que poderia ser ovos do Demogorgon, mas agora fica claro que era algo muito mais significativo, algo que explicaria porque o Will e a Eleven são tão sensíveis ao Vecna e ao mundo invertido. Mais até do que a Kali da segunda temporada, né? Mesmo com todas as crianças tendo passado pelos mesmos experimentos. E com o avanço da quinta temporada, os poderes do Will podem ser a arma mais importante do grupo agora contra o Vecna, né? E no momento ele parece ter apenas telecinese, mas no segundo volume pode revelar que ele também possui habilidades semelhantes à da Eleven, né? Como enxergar através da mente, que é algo essencial para resgatar a Holly, Max e outras crianças. Comentem embaixo as teorias e expectativas de vocês, que a gente vai estar lendo e respondendo todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!